Olá, meus amores, bem-vindos ao canal Pérolas da Lu. Vamos falar mais um pouquinho a respeito da esquizofrenia? Esse vai ser o vídeo Esquizofrenia, parte 2. E dessa vez eu trouxe os dados da Organização Mundial da Saúde, tá bom? Tô com uma colinha aqui para não falar besteira, já que não é o meu que tá na reta, não é verdade? Então, gente, a esquizofrenia, normalmente, ela começa... Normalmente não, vamos falar assim, uma boa parte das pessoas que têm esse transtorno, ela desenvolve nos homens a partir dos 20 anos, tá? Quando tá começando aquela fase ali dos 20 anos, e a mulher é entre os 20 e 30 anos. Ela é considerada a terceira causa entre as doenças que mais implicam uma perda da qualidade de vida. Ela é muito confundida com crises existenciais, tá? Com egoísmo ou revolta contra as normas do sistema, então, que são impostas na atualidade. É difícil, às vezes, para o profissional conseguir identificar, e eu trouxe um assunto bem legal que provavelmente quem tem a minha faixa de idade vai lembrar da novela e até os mais antigos também. Vocês lembram da novela Caminho das Índias, que foi feita em 2009? Não faz muito tempo, só um pouquinho. Então, eu trouxe aqui o nome de uns personagens, e aí só para poder relembrar aí para vocês como é que ela foi contada. Então, gente, essa novela ela recebeu um prêmio Emmy Internacional como a melhor telenovela. Com isso, ela teve como os atores principais o Bruno Galhaço, que interpretava o Tarso, que era um jovem esquizofrênico, a Tônia, que era a menina que acaba desenvolvendo um relacionamento com o Tarso, a Cristiane Torlone, que faz o papel da mãe do Tarso, o Humberto Martins, que faz o papel do pai do Tarso, o Sidney Santiago, que ele faz o papel de Ademir, que é um esquizofrênico também, porém de classe média baixa, e o Sidney, que é o Ademir, ele fazia o papel de um esquizofrênico que fazia tratamento, diferente do Tarso. O Tarso, ele era um jovem rico, né, de uma classe média alta e recebia muita pressão do pai e para controlar a empresa, cuidar da, né, da parte da economia da família. E a mãe era uma pessoa que super mimava o filho e não queria enxergar as características que o filho começou a atribuir. A novela diz que ele desenvolveu essa doença por causa da pressão que ele recebeu, né? Que aquilo ajudou o surto a vir a acontecer. Não só isso, acontece um sequestro também na família e ele fica com aquele impacto que acaba mostrando o desenvolver da doença, né? Como que aquele surto aconteceu e as características que ele desenvolveu. No decorrer da novela, ele acaba tendo relacionamento com a Marjorie este ano, que fez o papel da Tônia, e ela percebe essas, vamos falar assim, os sintomas, né, umas características estranhas, mas ela mesmo assim, ela desiste, né, de fazer, seguir a vida dela sozinha, que ela tinha uma profissão, não me recordo no momento qual era, mas ela ia sair do Brasil e ia fazer a profissão dela fora do país. E ela desiste para poder ter um relacionamento com o Tarso, mesmo sabendo que ele tinha esse transtorno da esquizofrenia. A Cristiane Torlone, que era o papel da mãe, ela não queria aceitar que o filho tinha esse problema. Ela disse que. Ela disse não, ela demonstrava que seria algo muito difícil de tolerar que um filho dela fosse especial, que ele fosse taxado na sociedade como louco, como doido, e ela não conseguia aceitar aquela situação. Ela, por diversas vezes, pressionou mais ainda, né? Foi contra ele tentar fazer um tratamento, ela impediu de todas as formas que aquilo acontecesse. E o Doutor Castanho, que era na novela, né, o papel de Doutor Castanho, ele foi interpretado pelo Estênio Garcia, muito bem interpretado, ele era um psiquiatra e ele começa, né, a mostrar as características, ter um abrir, começar um relacionamento com o Tarso para poder conseguir introduzir no Tarso a medicação da forma correta para ele poder começar o tratamento, né? Mostra todo o desenrolar até conseguir fazer a mãe dele aceitar a doença, o pai aceitar também, porque apesar do pai
enxergar toda aquela situação, era uma notícia, uma situação muito difícil para a família poder aceitar. O psiquiatra, ele tenta mostrar para não só para a família, né, mas a autora da novela quis mostrar que mesmo sendo uma pessoa especial que tem esquizofrenia, ela pode ter uma vida normal, mesmo com seus limites, mas uma vida normal na sociedade. Aí ela mostra que o Tarso, ele tem dons, né? Ele sabe tocar violão, ele começa a trabalhar, ele tem o seu relacionamento com a Tônia, que no final da novela ele se casa com a Tônia, né? Apesar de muitas pessoas não aprovarem, inclusive a mãe dele, mas a Tônia, mesmo sabendo de toda a doença, ela aceita, né? Ela ajuda ele a se tratar e o psiquiatra diz que não se deve impedir eles de terem esses relacionamentos desde que essa pessoa que tem a esquizofrenia faça um tratamento para não correr risco nem colocar risco às pessoas que estão ao redor, porque é uma doença, não deixa de ter os seus altos e baixos, então tem que ter um controle, não dá simplesmente para largar, a pessoa tem que estar disposta a fazer um tratamento, e essas pessoas que normalmente têm um relacionamento e conseguem seguir uma vida comum, são pessoas que descobrem essa doença cedo e fazem tratamento cedo. As pessoas como a minha tia, por exemplo, não podem morar sozinha, elas precisam ter um curador, né, que no caso é a minha mãe, para poder ficar responsável por ela, pelo seu dia a dia, pelos cuidados. Então, qualquer coisa referente à minha tia, quem responde é a minha mãe. E não são todos que são assim, mas a maioria, né, a maioria quando descobre a doença, acaba sendo meio tarde, ou como no caso da novela, os pais não aceitam, e isso dificulta o tratamento. Então eu achei interessante trazer essa novela. Foi uma novela muito bem interpretada. Mostra assim todos os transtornos, né? O Bruno Galhaço, né, que fez o papel do Tarso, ele interpretou de uma forma sensacional, muito bem interpretado. Os atores souberam fazer com excelência o trabalho. Então eu indico para vocês, se vocês quiserem pesquisar no YouTube, né? Procurem vídeos aí falando da novela. Eu vou deixar um linkzinho que tem alguns trechinhos mostrando as reações dele, né, o relacionamento dele com a Tony e tudo mais, e a descoberta do pai e da mãe, as características que ele desenvolveu. Eu achei muito válido da novela trazer esse conteúdo, porque não é uma coisa comum no dia a dia, né? Não é uma coisa fácil, nem vou falar assim, divulgado na nossa sociedade. Então, foi de muita valia, assim, o trabalho que eles fizeram. Gente, até a próxima. Deixa o like, compartilha, tá bom? Me ajuda aí a levar esse conteúdo para mais pessoas, porque ainda é uma doença que não é muito falada, não é muito conhecida, e eu acho importante, né, a gente sair um pouco desse mundo fechado e conhecer as outras pessoas, essas doenças, essas pessoas que são especiais, que precisam de uma atenção, para a gente poder saber lidar com elas, caso a gente encontre com uma, ou tenha que conviver com uma, ou enfim, no nosso vínculo de amizade, a gente pode acabar tendo um amigo e a gente não sabe, às vezes a gente não sabe o que a pessoa tem e faz um tratamento. Então é interessante, né? Eu acho muito importante a gente saber lidar com essas situações, com essas pessoas, para não cometer gafes, né? E saber respeitar os limites delas. E elas são pessoas que têm sentimentos, elas possuem características especiais, mas são pessoas que você pode conviver tranquilamente desde que elas tenham um tratamento e um dia a dia saudável, não é mesmo? Gente, fiquem com Deus, até a próxima.